Trazendo um cenário, né, desse novo momento, a gente vem vivendo um cenário, né, que o Covid nos trouxe, e a gente costuma dizer muito que ele acelerou o mundo que a gente já estava vivendo. Nós falávamos já, né, Lu, muito sobre o mundo VUCA, né, que é esse Exatamente. mundo que a gente muito volátil, incerto, ambíguo que a gente está vivendo. E a gente precisa saber e entender como lidar com essa aceleração que o mundo VUCA nos trouxe, que o Covid Uhum. acelerou completamente. É, Até para a gente saber quem aí está familiarizado com esse termo, coloca eu, né? Mundo VUCA. Alguém já ouviu falar? Coloca eu aí, gente. E esse mundo e assim, e o Covid, o que aconteceu com o Covid? Ele acelerou esse mundo VUCA e ele fez com que a gente olhasse para novos valores. Então a gente teve um processo de ressignificar valores na nossa sociedade, né, Lu? Então, Uhum. e isso gerou a gente ressignificou valores sociais nossos enquanto seres humanos, porque, gente, não tem ninguém aqui que está nessa live, né? Ninguém aqui nesse mundo que não começou a se questionar e a olhar para dentro. E isso vai mexer fatalmente no mundo organizacional, né, Lu? Não tem Já está como. mexendo, né, Flávia? Uhum. Exatamente, já está mexendo muito. Então, olhando para esse cenário, né, para esse mundo VUCA, já trazendo alguns conceitos aqui, a gente precisa olhar para esse mundo VUCA, tá? Então, diante dessa vulnerabilidade, dessa volatilidade que esse mundo nos gera, é a gente atuar cada vez mais de uma maneira muito mais flexível, olhar muito mais de maneira simples para as coisas, né? E atuar de maneira muito mais flexível, muito mais, como é que eu posso dizer? Simplista mesmo, né? Porque a gente Uhum. vive num mundo extremamente incerto. Então, quanto mais simples, com menos burocracia nós formos, né, mais a Uhum. gente consegue se adaptar a esse novo mundo. Então, ele Sim. exige da gente muito mais, né, transparência, muito mais simplicidade nos nossos atos, nas nossas ações, muito mais verdade, né? Então, Uhum. isso que a gente está vivendo, essa ressignificação desses valores, a gente vai precisar olhar enquanto líder, né, Lu? Uhum. Sim, é exigindo da gente novas habilidades, né? Porque na realidade, muito do que a gente estava vivendo era assim. A gente, desde 2017, né, Flávia, vem falando do mundo VUCA, vem ajudando Uhum. as empresas a se prepararem para essa realidade, mas era mais ou menos assim. A gente percebia que tinham várias coisas mudando no mercado. Até o termo uberização foi um termo que pegou, né, vem trazer referência à economia do compartilhamento. Então, a gente tem Airbnb, Uber, várias coisas, tipo o Airbnb, ele veio afetar o mercado de hotelaria, onde as pessoas podiam alugar, né, espaço na sua própria casa para receber as pessoas. O Uber afetou taxistas, a Netflix afetou a rede de TV aberta, por exemplo. Então, a gente já vinha vivendo em vários ramos muitas mudanças que impactavam negócios, que impactavam profissionais, que impactavam formas de liderar, mas para muitos ainda era uma realidade muito, muito distante. Então, tinham ramos que estavam completamente impactados, e tinham pessoas que olhavam para isso super antenadas, buscando, indo atrás, vendo quem estava falando sobre isso, sobre futurismo, sobre inovação. Tinham outras pessoas que enxergavam o que estava acontecendo, buscava, né, um pouco de informação, mas ainda dizia, não, mas está muito longe ainda de mim, né? Eu sei, um dia vai chegar, mas ainda está muito distante. E tinham outras pessoas que não estavam nem sequer parando para olhar, para observar, para analisar mercado, para ver tendências, porque estavam muito imersos na sua atividade, na sua prática, na forma como fazia, né? E aí o que aconteceu com esse cenário da pandemia foi que a gente foi completamente imerso, né, nessa realidade de mudança, onde olhar para isso não era mais alguém que estava se preparando, uma coisa para o futuro, ou já estamos. Não, foi uma coisa que ou você muda e se prepara e se adapta agora, ou você faz isso, senão você não vai ter condições de entregar o teu produto ou o teu serviço, né? Então, realmente foi uma mudança abrupta que exigiu da gente flexibilidade, como você falou, necessidade da gente se reinventar. Só que eu acho que, trazendo para a nossa discussão hoje de liderança, o que aconteceu com a gente no começo da pandemia é que a gente estava enxergando que isso era temporário. Muito bem, a gente vai precisar fazer adaptações, a gente vai pensar aqui num plano de contingências para ficar fechado 3 semanas, ou para entregar de uma forma remota, ou para trabalhar com delivery, ou para pensar outra coisa, ou temporariamente deixar a nossa equipe, né, de maneira remota, um home officezinho temporário, porque depois a gente vai voltar para o normal.
Então, muito do que a gente estava pensando era isso. Vamos ter um plano, vamos trabalhar o nosso negócio, pensa rápido, adequa a equipe, os processos que eles eram presenciais a gente faz remoto. Então, pensando aqui, muita gente da nossa área aqui, né, de RH. Então, seleção, a gente fazia presencial, integração, como é que a gente coloca isso para o remoto? O líder pensando como fazer, com essa preocupação, né, de como gerir a equipe, de como entregar o serviço dele, e depois a gente volta para o nosso normal. E agora, com o mercado reabrindo, né, tudo que a gente tem visto de tendência é que, na realidade, a gente não vai voltar para o normal, né, como, o normal como a gente conhecia. A gente está voltando para um novo normal, porque todas as crises, todas as situações, elas nos deixam um legado. Né? Dando oi para as meninas da Avon que estão entrando aqui. Sejam bem-vindas, Vivi, Vivian, coisa boa. Oi, Então, lá em 2015, quando a gente teve a crise econômica, aquela crise deixou um legado para a gente, né? Deixou um legado para os empresários que a gente podia fazer mais com menos. Quem lembra? Teve uma onda, né, de desemprego muito grande, as empresas precisaram fazer cortes. Falando mais uma vez, dando exemplo da gente, né, da nossa de carreira. Você tinha analista de TID, analista de recrutamento e seleção, analista de cargos e salários, vários profissionais especialistas em algo muito específico, e naquele momento a gente precisou o quê? Cara, a gente tem que ser plural. A gente vai precisar se reinventar, a gente vai precisar deixar de ser focado só em TID e aprender sobre gestão estratégica de RH e ser plural, porque as empresas precisaram cortar e viram que podiam ter os mesmos resultados com menos pessoas. Né? E aí isso também trouxe um legado para os profissionais que foram para o mercado. Então, todas as crises econômicas, e agora a gente está vivendo crise econômica, de saúde, política, ela deixa um legado. Então, a grande discussão aqui é que legado é esse que a pandemia está deixando para a gente, está deixando para os negócios, para as empresas e para as lideranças, e como é que a gente, enquanto líder, pode se preparar rapidamente para poder se destacar nesse novo cenário, não é isso? Isso, perfeito. E a Lu tá perguntando aqui, né? Oi, Lu, tudo bem? Que faz todo sentido a gente colocar nessa introdução, que é como que a gente faz para a liderança olhar para isso, né? E perceber que isso mudou. Dos legados, né, que essa crise já vai nos deixar é a necessidade desse olhar para fora. Né? A gente vem falando dessa nova economia, dessa necessidade cada vez mais de uma vantagem colaborativa em detrimento da vantagem competitiva. Flávio, como assim? Né? O que a gente está trazendo como grande legado é que as empresas começaram a perceber, e isso vai mexer completamente também no papel do líder, que eu preciso trocar, eu preciso ter trocas com as outras empresas, sejam concorrentes, sejam parceiras, para eu tomar decisões assertivas. A economia do compartilhamento, né? Exatamente, que veio agora dizer assim, gente, essa é a prática, né? Experiencie isso. Isso. Então, assim, né? Então, como é que o líder olha para isso? Ele precisa olhar para fora. O que é esse grande legado que estão deixando, gente, é que a gente sempre está precisando olhar de fora para dentro e de dentro para fora. Muitas organizações tiveram milhões de problemas porque estavam extremamente olhando para dentro. E isso fazia com que a mente de muitos líderes estivessem fechadas. Né? Um dos empresários que está aqui, chamado Flávio, inclusive, comentou da importância de ter a mente aberta enquanto líder. Porque essa crise... Inclusive, né, quem não viu a live dele tá salva aqui, né? Foi a da quinta passada. Exatamente. Então, o Flávio é empresário aqui de um grande grupo da área de administração de condomínio. Então, assim, trazendo isso, um dos grandes legados, Lu, e que trabalha enquanto RH, quem está de RH aqui, é trazer essa visão do cenário. Se eles não estão conseguindo enxergar, então é buscar fazer, é buscar trazer isso para eles, né? Para que eles enxerguem. Então, gente, isso é o que está acontecendo. E estimular isso dentro da organização. Esse olhar para fora. Né? Lu, só trazendo mais um exemplo rapidinho para eu te dar a palavra. A gente viu várias empresas com essas trocas, tá? Com empresas concorrentes, tá? Então, comitês de crise que diversas organizações criaram, com trocas mesmo com empresas parceiras para isso. Então, a gente precisa mostrar isso para os líderes para abrir a mente. Porque, gente, só vai sobreviver as organizações que tiverem esse olhar do que está acontecendo fora para dentro. Só uma última coisa nesse cenário ainda é que não existe mais eu criar um modelo de negócio só. Né? Nós aqui da Rap tínhamos um modelo de negócio focado e a gente teve que do nada, a gente estava caminhando, mas a gente teve que criar um produto digital porque era oportunidade. Então, se a gente não tivesse olhando para o cenário, com a mente fechada olhando para dentro, a gente não teria tido essa flexibilidade. Então, exatamente. né, Lu? Então,
te dou a palavra, mas trazendo um pouco isso, um dos primeiros legados que a gente já fala, até para a gente adentrar depois mais as habilidades desse novo líder, que é isso, ele precisa olhar para fora. Exatamente. Um exemplo prático, né, Flávia, de como fazer isso, que tanto o RH pode fazer provocando a alta gestão da empresa, quanto empresários que estão aqui podem fazer com seus líderes, quanto líderes que estão aqui podem fazer com a sua Uhum. equipe. O que seria isso? A gente está vivendo um momento de grande oportunidade da gente testar coisas novas. O que antes a gente tinha medo porque a cultura da empresa não permitia, porque a gente não podia falhar, porque a gente não podia, né? Era uma coisa muito engessada. Agora a gente está vivendo um momento de, cara, ou a gente faz diferente, ou pensa, ou traz ideias, ou inova, ou a gente não dá conta. Então, uma dica muito legal é pegar essa onda do estamos testando algo novo, não existe certo e errado, a gente não tem o caminho das pedras, a gente vai fazer erro e acerto aqui, e desde aqui, falando de cultura organizacional, o RH provocar a diretoria provocar os seus líderes provocarem os seus colaboradores a pensar e trazer ideias. Então, uma coisa simples que pode ser feita é de cima para baixo, para a mudança de cultura, você dizer, pessoal, a gente precisa encontrar uma solução para isso. Nós estamos com esse problema. Pensem, pesquisem, olhem os nossos concorrentes, olhem, façam benchmarking com o que outras empresas estão fazendo, sondem aí, pesquisem e tragam ideias para a gente solucionar isso. Né? Falando aqui da área comercial, pense, a gente vai fazer uma reunião amanhã, daqui 2 dias, e a gente precisa solucionar como é que a gente vai vender esse produto. Então, pensem aí, busquem, tragam ideias, porque não vai ser uma reunião para a gente focar em problema. Vai ser uma reunião para a gente trazer soluções. Então, isso já é uma atitude, Luciana, que perguntou aí, né, sobre o RH, que você pode estimular a diretoria da empresa a fazer com os líderes, né? Da mesma forma que os líderes podem fazer com as suas equipes. Porque aí você está estimulando esse líder a olhar para fora, essa equipe a olhar para fora. Agora a gente tem aqui, pessoal, a internet, né, o digital, a nosso favor como nunca na vida. Estava comentando com a Flávia o tanto que eu estou estudando hoje e de forma gratuita, eu nunca estudei na minha vida inteira. Eu estou lavando louça e eu estou ouvindo videoaula, eu estou tomando banho e estou ouvindo videoaula, né, o tempo inteiro. Por quê? Porque hoje tem uma oferta muito grande, tá muito fácil a gente ter acesso à informação. Então, o legal é você se provocar enquanto líder, provocar a tua equipe, ou se você é do RH, provocar os líderes a usarem o seu tempo, claro, com equilíbrio, mas usar o seu tempo, em vez de ficar perdendo aqui tempo com coisa à toa no Instagram, por exemplo, mas investir em conteúdos que possam ajudar a ampliar a visão, ganhar visão de mercado, se preparar, como quem está aqui, por exemplo, nessa live agora. Né? Eu acho que isso é uma grande dica, simples, mas que tem muito poder, né? Exatamente. Porque quanto mais esse líder, né, estiver com essa mente aberta para olhar essas outras práticas, né, para entender o que está acontecendo, ele vai começar a se questionar sobre o fazer dele, sobre a forma como ele está atuando, né? Então é muito importante esse olhar para fora, né? Isso. Só uma coisa, Flávia, a Débora colocou aqui, né? Problema já tem de sobra. Pedir ajuda, principalmente quem está no operacional, é essencial. Exato, Débora. E o que acontece é que a gente vem de uma cultura onde a gente sempre focou no problema. Então, quantas vezes, coloca eu aí, quem já participou de reunião para falar de problema? Reúne um monte de gente para poder discutir um problema. Aí o que acontece com as pessoas? Elas vêm na defensiva, elas não vêm preparadas para pensar em solução, elas vêm preparadas para justificar o problema ou porque não deu certo, vem as acusações dos outros setores e a gente fica ali voltado para o problema. No momento que a gente muda o mindset de cima para baixo, por isso que é tão importante o líder se trabalhar, para ele começar a provocar as pessoas com uma coisa simples. Em vez da gente, a gente tem um problema específico, ponto. Mas amanhã vocês vão trazer ideias para a solução. A gente está mudando esse mindset, como você falou, Débora, pegando o que é essencial. Quem está lá na ponta, no operacional. Se a gente está falando de uma equipe de vendas, vamos citar aqui o exemplo da Avon, né? Que a gente tem pessoas da Avon aqui. As revendedoras, elas estão lá no campo, vendo a dificuldade dela, vendo que elas faziam venda, né, presencial e agora elas estão tendo que ir para o remoto, elas estão entendendo a dificuldade delas. Né? Trazendo aqui, estou vendo também as meninas do Pomada à Polpa, né, que são fábrica, né, trabalham com fábrica e trabalham atendendo supermercado. Então, a gente vai saber as dificuldades para fazer o nosso produto, Pomada à Polpa, né, a polpa chegar lá no supermercado, quando a gente estiver ouvindo as promotoras, quando a gente estiver ouvindo a equipe de
venda que está lá no dia a dia, que está sentindo as dificuldades, né, de locomoção, as dificuldades de atendimento. Porque falando nisso e já de mudanças, né, Flávia, o que aconteceu com os supermercados? A gente tinha vendedores presenciais que iam para, já falando desse ramo, né, que iam Aham. para o supermercado para tirar o pedido, certo? E agora que a gente teve que fechar isso, os supermercados começaram a atender de forma remota. E aí eu já estou assistindo várias coisas da SA Varejo, várias informações do mercado supermercadista, onde os proprietários têm dito, quando isso passar, a gente não vai mais voltar para o modelo de venda anterior. A gente vai trabalhar com venda remota. Eu só vou receber na minha loja vendedor que venha aqui para poder trazer algo consultivo, para me trazer ideias de como é que eu posso, né, vender o produto, para poder fazer alguma coisa. Agora, vir aqui para poder tirar o pedido, eu não quero mais, né? Ou seja, é justamente isso que a gente estava falando. Esse cenário está trazendo mudanças, as pessoas estão enxergando novas formas de fazer e a gente vai precisar se moldar a essa nova realidade, né? Exatamente. Então, já anotem aí que o primeiro legado, a gente falando dessas mudanças, né, é a questão desse novo cenário, de olhar para fora para conseguir entender que não, e segundo ponto, não existe um modelo de negócio mais fixo. Eu preciso ter um modelo de negócio que esteja e tenha várias portas de saída, né, porque vai mudar, ainda tem muitas coisas novas que a gente vai aprender, né? Terceiro legado que a gente comentou aqui é atuar com simplicidade, com adaptabilidade, menos burocracia, tá? Então, já anota também como um ponto desse novo mundo. Quarta coisa também que a gente comentou é a questão da orientação para os stakeholders, de se aproximar dos parceiros, né? Se aproximar para tomar melhores decisões, se aproximar dos fornecedores, se aproximar dos clientes. A gente vai chegar nisso, que o foco agora é o cliente, né? Isso. Tanto os Customer colaboradores também. centricity, né? Perfeito. O foco Então, é a experiência do cliente. Vale até comentar sobre isso também, Flávia. Rapidinho, para trazer exemplo, né? O que que a gente vinha, qual era a cultura que a gente tinha, né? De anos, a gente vai lá no Fordismo, vamos voltar lá atrás, né? A gente tinha a força na indústria, né? A Ford dizia que ela ia produzir um carro dessa forma, e era preto, e quem quisesse que comprasse ele dessa forma, né? Ou seja, a gente se adaptava à indústria, a gente se adaptava ao que a indústria colocava no mercado, já que a gente está indo para esse ramo de supermercado trazendo como exemplo, então a indústria, a distribuidora, ela tinha força com o supermercado para colocar o produto lá dentro. O que está acontecendo, e não é agora no cenário da pandemia, já é de anos para cá, a gente tem vivido realmente a realidade do customer centricity, o foco é o cliente. Então o cliente final ele ganhou força, que aí vem toda a questão do capitalismo consciente, de querer consumir produtos que eu posso escolher, aumentou a variedade, aumentou as opções, né? E os clientes começaram a ter força para dizer, isso aqui eu não quero. Eu tenho mais opções, eu tenho mais possibilidades, e quem hoje domina a força no mercado é o cliente final. Já era, a gente já tinha empresas se preparando para isso, buscando se aproximar, buscando escutar o cliente, não se engessar tanto ao seu modelo de negócio como ele era. Só que agora, com o cenário da pandemia, o que aconteceu? Um boom, né? Ou a gente se adapta para chegar até ele, ou a gente chega até ele, porque senão a gente não vai conseguir vender. Então, essa força que já estava muito forte na mão do consumidor final, agora ela vem de uma maneira realmente assim, que a gente precisa olhar e se adaptar. Então, como você falou, stakeholder cliente, né? Esse relacionamento com o cliente, não só de entregar, mas de você encantar o cliente, de você escutar a demanda dele, faz toda a diferença. Um exemplo, né, básico. E aí outra coisa muito, muito importante, outra dica importante. O líder, ele tem que se aproximar das pessoas. Os negócios, eles precisam se aproximar das pessoas de forma afetiva. Realmente, né? Aquela coisa que ela era muito distante, eu entrego o meu produto hoje, na realidade, agora a gente tem visto as pessoas se identificarem com a marca, né? Elas de verdade fazerem parte de uma tribo que consome alguma coisa, seja um produto ou seja um serviço. Esses dias, um exemplo básico, uma empreendedora aqui de Fortaleza, ela trabalha com sling. Sling, para quem não sabe, é aquela faixinha de você prender o bebê, né? Que ele fica todo presinho assim no corpo e a mãe tem liberdade para fazer várias coisas e tal. E ela vendia, né, para as pessoas através de uma loja.
que aqui em Fortaleza só tem uma loja para gestantes, né? E aí ela vendia através dessa loja. Quando a loja fechou, ela teve que correr atrás para fazer através de outras maneiras. E a maneira que ela encontrou foi: vou pegar o meu produto que eu só vendia para Fortaleza e eu vou vender para o Brasil todo, porque eu vou atrás de logística, de saber como é que é para entregar e como é que eu vou chegar nos clientes. Então ela foi atrás de influencers que ela poderia usar, né, a favor, mandando produto, enfim. E aí eu descobri ela através de uma influenciadora daqui. E aí eu comprei o produto e o produto chegou aqui na minha casa todo embalado, com todo o cuidado, né, pela questão da saúde, que agora as pessoas estão muito mais preocupadas com isso, com uma cartinha feita à mão por ela, agradecendo a compra, agradecendo a confiança, dizendo que ela mesma estava embalando para garantir, né, a segurança do produto. Ou seja, a gente tem visto que os negócios precisam gerar essa relação de confiança com as pessoas, né? Com a confiança do produto que está entregando, e essa confiança vem do líder, né, Flávia? Que é outra competência totalmente necessária nesse momento. Relações transparentes e que a gente estabeleça confiança, né? Uhum, exatamente. E trazendo essa. Só falar oi pra Rani. Oi, Rani, muita saudade. Jailton entrou É, também, Lenilson, coisa boa. olá, gente. Muita gente aqui. Nossa, várias empresas. É bom que a gente tem muita troca. Já lemos Né? aqui o que Vão a galera comentando aí colocou. as experiências de vocês. E, gente, trazendo, assim, né, Lu, completando essa questão do consumidor, e aí trazendo para o outro stakeholder colaborador, aqui no mesmo âmbito, quando a gente parou com o Covid, ele nos deixou com 3 meses com o olhar para dentro, né? Com revisitar Uhum. as nossas questões, os nossos valores, né? Diante de uma vulnerabilidade. Então, esse cliente, esse consumidor, ele também vai ser muito mais exigente com aquele tipo de empresa, né? Ele vai comprar por aquela marca, por aquele relacionamento, mas muito também pelas práticas sustentáveis daquela empresa. Então, por exemplo, como um exemplo, se eu for comprar um eletrodoméstico hoje, eu vou comprar na Magazine Luiza. Por quê? Porque ela, enquanto líder nesse momento de pandemia, o que ela fez? Né? Ela até anotei aqui para trazer hoje como um dado. Ela doou 10 milhões para combate na doença, ela assinou um termo para não demitir nenhum dos funcionários dela e ela liberou uma plataforma na Magazine Luiza para os microempreendedores venderem lá. Olha a Então, por que diferença eu falar disso, né? isso? Uhum. Então, exato. Então, isso mostra o quanto a liderança lá dentro, o quanto existe um foco muito grande no olhar para o todo, né? Para o sistema. E a gente percebeu também isso com a pandemia, é outro legado, né? Tudo está interconectado. Então, o consumidor ele vai ficar muito mais Crítico, exigente, crítico nesse exigente. sentido, Uhum. Isso. né? Então, trazendo para isso vai gerar muita mudança de compra, tá? Então, tem empresas aí que eu não vou citar o nome, que eu não vou mais nunca olhar, né? Por algumas práticas que eu soube. Então, isso vai mudar muito e foi um grande legado que essa crise também está nos deixando. E Sim. trazendo essa questão desse olhar para dentro, né, Lu, a gente também chega no legado em relação às equipes, né? Aos Uhum. colaboradores. Então, novas formas, né? De novos objetivos, novos desejos vão surgir dessa equipe. Porque é uma Sim. equipe que começou a ter que lidar, né, com muitas questões emocionais, com alta vulnerabilidade, né? Então, começou a se olhar mais e a se questionar Uhum. sobre muitas coisas, sobre muitas formas de trabalho. Então, esse gestor vai precisar atuar fortemente, né, nesse cuidado e nesse equilíbrio da equipe cada vez mais, né? Porque Nessa relação de confiança com a equipe, onde de verdade a equipe ela compre a ideia, ela vista a camisa e ela defenda aquilo que a empresa e que o líder está orientando. Que é um exemplo ruim, Flávio, para a gente trazer aqui. Desde a gravidez eu fiquei com um vício em sorvete, né? Uma coisa que, meu Deus do céu. E aí eu saí agora, quando reabriu aqui o mercado, eu fui numa sorveteria que eu não vou citar o nome, né? Mas eu já dei o feedback direto para eles. Mas eu fui numa sorveteria que eu sou muito fã. Fiquei dentro do carro, o João desceu lá para comprar o sorvete. E a gente é assim, ó, apaixonado pela marca, né? Pelo sorvete, pela qualidade, enfim. Quando o João desceu para comprar o sorvete, eles estavam recebendo só na porta. Tem uma pessoa na porta, você não entra, diz o que que você quer e a pessoa vai lá servir. Quando o funcionário foi servir o sorvete para o João, ele estava sem máscara. E o João disse: amigo, você está colocando, servindo o meu sorvete sem máscara. Aí ele, sim, mas eu não estou perto do senhor. Aí o João disse: mas você está falando em cima do meu sorvete. Então, por gentileza, você prepare outro, porque esse eu não vou levar. E aí o João veio indignado.
né, realmente para o carro e trouxe essa situação para mim. O que está acontecendo hoje? A gente vivia muito, né, na academia de líderes, nas nossas relações com os líderes, ouvindo uma queixa deles. Como é que eu faço o meu colaborador fazer o que tem que ser feito quando eu não estou olhando? Porque uma coisa é ele na minha frente fazer, mas quando eu dou as costas, ele não faz, eu tenho que estar no pé. Gente, olha o nível de responsabilidade e o impacto agora disso. A gente está falando de uma pessoa que serve o sorvete na ponta e que o consumidor que era defensor da marca, que é defensor da qualidade do produto, diz: eu não quero mais isso. Por quê? Porque eu tô com medo agora. É a minha saúde que está em jogo. Então, a questão básica de segurança do uso da máscara não está sendo preservado. Como é que esse sorvete está sendo fabricado, né? E aí vem o grande desafio do Exatamente. líder nesse momento, que não é mais como aquele momento lá atrás, que se o meu colaborador não estava engajado ou ele não fazia o que tinha que ser feito, estava tudo bem. Agora a gente vai perder clientes. Porque a gente está com nós, consumidores finais, a gente não fala dos outros, nós somos consumidores, a gente está muito mais crítico, como você falou, a gente está olhando o social que essa marca realmente está trazendo, a gente está olhando o cuidado que ela está tendo com o colaborador, então eu já pensei imediatamente, será que esse colaborador recebeu API? Será que ele recebeu máscara? Será que a sorveteria está dando os treinamentos específicos para essas pessoas terem cuidado? Será que esse colaborador ele não está agindo dessa forma, porque é uma coisa básica botar uma máscara? Será que ele não está agindo como um ato de rebeldia, porque ele não está sendo visto ou cuidado? Então, eu não quero mais defender essa marca. E nós, consumidores, a gente não vai ficar investigando que foi um ato errado de uma pessoa. A gente já pressupõe, a gente já faz pré-julgamento da equipe da sorveteria, da qualidade do produto, e daqui a pouco eu já estou falando para os outros. Eu não estou dizendo aqui porque eu dei uma oportunidade para eles e dei o feedback direto, né? Mas daqui a pouco eu estou falando para outras pessoas do meu meio e por aí vai. Então, os líderes, como é. Agora tá, Luana, isso é um problema real. Como é que a gente trabalha isso, né, nesse momento? Uma coisa que a Flávia falou, muito certa. Quanto mais nesse momento a gente demonstrar o cuidado enquanto líder com o meu colaborador, de forma integral, com a saúde física, com a saúde mental, com a saúde espiritual, quando eu trouxer ele engajado para o objetivo, para o propósito do que a gente está fazendo, quando eu envolver essa pessoa, e aí eu preciso olhar individualmente para ela, mais eu vou conseguir que ela seja uma defensora da minha marca também. Eu não preciso estar lá olhando com a câmera para que ela de verdade faça o que ela tem que fazer. Mas se eu vier com uma ordem de faz, eu não me aproximo, eu não me interesso por ela, eu não tô nem aí como é que ela tá vindo pro trabalho, se ela tá se arriscando ou não. Se eu simplesmente estou dizendo, vende aí, eu serve o sorvete, a probabilidade dela não se engajar e dela queimar o meu produto é muito grande, né? Uhum. E aí trago uma frase da Tiziana Rolim, que é a diretora da Serrolim, que eu posso comentar aqui, que ela diz: essas mudanças precisam acontecer não mais por uma vontade, mas por sobrevivência das empresas, né? Exatamente. Então, o líder precisa muito olhar para isso. Então, a Shirley, por exemplo, Exatamente. comentou aqui, né? Essas situações são comuns quando não há liderança efetiva e engajadora, né? E a Lu comentou a questão da confiança ser o diferencial. Então, assim, total, gente. No mundo que a gente está de vulnerabilidade, o que o líder precisa gerar, pensem nisso. Estamos todos vulneráveis. Se eu estiver em uma empresa com uma liderança que não me dá a confiança, mesmo que a confiança seja, né, aquela questão, a confiança do olhar e cuidado com ele, e também eu passar a transparência do que está acontecendo, né? É transmitir as informações necessárias que a equipe precisa saber. Muitas vezes o líder diz: não, não vamos passar isso para a equipe, não, porque pode gerar algum. Não, não tem mais isso. A gente já vê isso nas empresas, muitos líderes esconderem as informações porque é melhor não falar isso para a equipe agora, não. Não, gente, não tem mais isso, tá? É preciso falar as coisas, mesmo que seja, olha, gente, a gente está aqui, a gente não sabe como é que está nesse momento, para onde a gente vai chegar, mas a gente está testando esse caminho. Nem que seja isso, mas essa confiança que o líder Sim, precisa falar, engajar as pessoas nesse momento, ela é extremamente necessária, né? Porque se eu já estou me sentindo vulnerável na sociedade que eu estou, sem saber o que vai acontecer amanhã. Se eu sim, sentir isso na minha empresa, como é que eu fico? Como é que eu produzo? Como é que eu sou criativo? Né, sim. Lu? Porque trazendo para um dos pontos das grandes competências do líder nesse momento também é a criatividade. Que eu preciso atuar Exatamente. com a minha equipe. Porque lembra quando a Luana trouxe aqui muito bem, né, Lu, que você comentou? O líder precisa instigar a equipe, mentorar essa equipe para trazer soluções. Sim. Então, se essa equipe, né, e se eu não busco criar esse espaço onde as pessoas estejam bem para trazer soluções, elas não vão trazer. Uhum. A gente,
Pode comentar. Pode falar, pode Não, eu concluir. ia só dizer, esse legado, e falando do papel do líder, é que a gente entendeu o quanto a questão, né, da gente estar com equilíbrio emocional, nossa saúde integral está ok, a gente Uhum. consegue produzir melhor. A gente viu Exato. na prática que não dá, que a gente não, a equipe ela não consegue produzir ansiosa, ela não consegue produzir com medo, ela não consegue produzir se ela estiver se sentindo vulnerável, tá? Então, comentem aí, gente, se faz sentido isso. Porque eu tenho certeza que muitos dos líderes que estão aqui passaram por isso e perceberam essa dificuldade com a equipe. Outra coisa Ótimo. também, tragam os medos, os receios de E- vocês, né? Os desafios que vocês estão enfrentando para a gente poder ajudar aqui a pensar em soluções, né? Uhum. Uma coisa, enquanto o pessoal vai escrevendo aí, uma coisa importante, Flávia, é tirar uma grande mudança desse momento agora para a liderança. É tirar o peso de que quem tem que encontrar soluções e respostas sou eu enquanto líder. Antes a gente vinha muito nessa pegada, né, de que a responsabilidade era do líder. Inclusive, a gente era educado, foi educado enquanto líderes ou não, fomos líderes, porque Nós somos. atuávamos, de repente surgiu uma oportunidade, a gente se transformou em líder, ou a gente estudou, né, para se preparar enquanto líder. Em que sentido? O líder, ele dá respostas. Então, vem o colaborador, tá com dúvida, ele diz o que fazer. A pessoa vem aqui, a pessoa ela procurava o líder quando? Quando ela não tinha a solução, né? Então, quando ela tinha um problema, ela ia atrás do líder dela, se tremendo todinha, muitas vezes, né? E Muitas vezes. agora, a gente está Porque, fazendo uma porque ela tinha disrupção. medo desse líder, Lu, só pegar, porque ela tinha medo do líder apontar o erro. Que esse é um dos pontos que a gente tem que mudar, não dá mais para apontar erro. As empresas precisam estar abertas às pessoas a errarem, porque vão errar no cenário de série. Exatamente. O foco agora tá tudo bem você errar, mas o que que você faria de diferente? Né? Qual é o teu aprendizado sobre isso? Que outra ideia agora você aprendeu para poder fazer? Não é você aceitar e passar por cima daquilo, né? Ai, não tenho tempo para isso, deixa eu olhar para outra coisa. E o erro ele ficou ali, né? O não dito ele ficou ali. Não, é realmente extrair os aprendizados para que a gente possa muito rapidamente crescer nessa curva de aprendizado, né? Então, um ponto importante hoje de diferença da liderança para trazer paz para o coração dos nossos líderes e visão de oportunidade, né? É que você não precisa encontrar as respostas só. Se na tua agenda hoje você está aí feito louco, pensando sozinho como você salvar o negócio, como você bater a sua meta, como você alcançar o seu resultado, aqui quebrando cabeça dentre tantas reuniões que você está fazendo, dentro de tantas preocupações, a probabilidade de você ter estratégias pouco efetivas, ela é muito grande, porque tu está com a tua visão limitada e porque você está sobrecarregado com um monte de coisa. Como a Flávia falou, para a mente criativa, a gente precisa ter no mínimo um equilíbrio para isso. Então aí vem, nesse momento, a necessidade de você se organizar, primeiramente, enquanto líder, organizar a tua agenda, organizar os teus tempos. A gente deu várias dicas aqui na Rap de aplicativos que vocês podem usar e eu gravei stories lá no meu Instagram, sugerindo, explicando como usar as ferramentas para otimizar o tempo de vocês, para que vocês consigam ser mais práticos, para perder menos tempo com o que é desnecessário. E agora o foco no importante. Eu não vou ter tempo nem condições de tratar tudo. Então, o que é extremamente crítico e estratégico para eu tratar agora? É isso. Então, sobre isso, eu vou organizar a minha agenda para eu poder ter tempo de qualidade para pensar e eu vou incentivar o meu time para trazer ideias, para trazer soluções, para usar a criatividade, para fazer as pesquisas, como a gente falou lá no começo, e me ajudar nessa construção, sabendo que a responsabilidade é minha, mas que eu posso envolvê-los. E aí o nível de engajamento das pessoas, sensação de pertencimento, de se sentir útil, é muito maior. Então, o resultado enquanto time, né? Aquela coisa, fazemos todos parte do mesmo time, ela vem de uma forma muito importante para o resultado do negócio, inclusive para a saúde emocional dessa pessoa. Porque tá todo mundo ainda em casa, ou os que estão voltando, né, agora para suas atividades, cheio de medos, receosos, e está comprovado que você se sentir útil e importante ajuda na tua sanidade mental, na qualidade dos teus pensamentos. Então, uma vez que a gente dá a oportunidade para as pessoas se envolverem e trazerem ideias, além da gente estar trazendo isso a favor para os nossos resultados enquanto líderes, a gente está ajudando a cuidar da saúde integral dessa pessoa, né? Exatamente. E lembra sempre, né, que a gente está comentando como cliente do ponto, né? Quem conhece mais o cliente é quem está lá, de frente a frente com ele. E o quanto as empresas começaram a notar isso a partir do Covid.
né? Abriram para as pessoas pontuarem porque elas sabiam das dificuldades dos clientes, porque elas estão lá na ponta, né? Então, Lu, só alguns comentários aqui, Lu. A Sim, Valéria, que é maravilhosa, do grupo Volkswagen, comentou que transparência é fundamental nesse momento, né? Que precisa ter consciência da solução, né? A Maristela aqui da JSB comentando exatamente que tem que instigar o time para ter solução, né? Mara aqui comentando que um desafio que ela está enfrentando é estar com a equipe diante das demandas com prazo reduzido, né? sim, Isso é um ponto, às vezes, que muitos líderes têm essa questão, gente, de tá tudo muito corrido e eu não tenho tempo. Mas é entender e priorizar o que é importante. Que é como a aluna muito bem trouxe. Então, é extremamente importante, o líder precisa estar aberto para isso, que ouvir a equipe é encontrar soluções muito mais efetivas. O quanto nas empresas, por a gente não ouvir a equipe que está lá de frente para o cliente, a gente não consegue criar ações realmente assertivas e que tragam resultado. Então, é preciso que o líder, primeiramente, priorize e saiba que essa equipe é importante. Né? Muitas exato. vezes a gente também está falando tudo isso, mas às vezes tem muitos líderes que não consideram a equipe importante, não conseguem enxergar isso por uma questão de mindset. Por isso a questão de começar a instigar cada vez mais, né? E esse líder começar a se questionar de que sim, a equipe é a principal do negócio, né? Porque ela está ali de frente para o cliente e o cliente é o foco. Né? Tô falando na questão das empresas sobreviverem nesse momento, né? Sim. Uhum. A gente acaba sendo redundante, né? Mas é porque tem que bater realmente nessa tecla. É. É o momento de a gente se confrontar enquanto líder, né, com as nossas práticas. Sabe, uma pergunta poderosíssima, Flávia, que as pessoas podem fazer agora é como é que, enquanto líder, como é que estavam os meus resultados antes? Como é que eu estava antes desse cenário? Como é que eu estou me vendo hoje? E como é que eu quero estar nesse novo normal? Lembrando que esse novo normal não vai voltar para como era antes, né? Mas como é que eu quero estar? Até desenhar mesmo, fazer um avatarzinho, sabe? Como é que eu quero me perceber? Que atitudes eu quero estar tomando? Como é que eu quero estar sendo percebido pelo meu time? Que resultados eu quero estar entregando? Como é que eu quero estar sendo percebido pelos meus stakeholders? Para que a gente comece a ter uma clareza do que eu quero e o que eu preciso agora me desenvolver. Né? O que é que eu preciso agora confrontar dos meus comportamentos, das minhas crenças sobre a equipe, né? Que a equipe não pensa, o que ela não pode fazer assim, para realmente começar a desconstruir e me permitir experiências. Uma dica preciosa nesse momento para você que está ousando experimentar uma nova forma de fazer e está inseguro sobre isso, é você fazer uma reunião de alinhamento com a tua equipe e falar dessa nova experiência, dividir, preparar uma apresentação, sabe? Mostrar do mercado, falar para eles nesse momento sobre a grande oportunidade que todos estão tendo de estar trabalhando, né? Reforçar, monta mesmo, sabe? Uma apresentação, poxa, quero engajar o time, quero fazer um start aqui para que eles valorizem esse momento e a gente comece um trabalho diferente. Então vamos quebrar as barreiras, sabe? Vamos derrubar os muros e começa por você, enquanto líder, fazendo essa atitude diferente. Então, prepara uma apresentação, traz informações de mercado. Se você quer que o teu liderado ele se instigue a procurar coisas, traga isso, né? Mostre, amplie a visão dele, prepara isso, valoriza, mostra como é que está a taxa de desemprego, valoriza a tua empresa, né? O que está fazendo, a oportunidade que tá dando, que está oferecendo para todas as pessoas. E a partir desse momento, faz esse movimento de instigar realmente as pessoas para trazer ideias, para dizer, Uhum. olha, a gente vai aqui Uhum. experimentar uma nova forma de fazer. A gente vinha trabalhando dessa forma e funcionou até aqui. Agora a gente vai experimentar um novo modelo. E eu quero dizer para vocês que eu também estou aprendendo. Se vulnerabiliza, né, enquanto líder. Para mim também está novo. Gente, para você que tem medo de se vulnerabilizar, olha que oportunidade incrível. Porque agora não tem certo ou errado, a gente não tem controle. Então é o melhor momento para você também se colocar numa posição de eu estou tentando. Porque se você, enquanto líder, errar, tá tudo bem, porque a gente está tentando. Então fica mais fácil de você construir essa cultura, essa relação com a tua equipe e provocar que eles façam a mesma coisa, né? Uhum. E eu tô trazendo aquela expressão que eu tô usando muito, Lu, que é ser água, né? Nós estamos no momento que nós precisamos ser água, sermos fluidos mesmo, né? Provar dos espaços. Quando a gente joga água no chão, o que que acontece? A água ela entra por vários espaços, né? Então, eu costumo dizer que a Exatamente. nossa mente de crescimento agora, essa mente aberta, é a mente água, é a mente fluida, a mente que se deixa ir e testar e ver para onde vai dar, porque realmente a gente não sabe.
né? Então, é momento de exatamente se vulnerabilizar, viver isso, né? E isso vem de um ensinamento que a gente precisa viver da startup. As startups elas vão crescendo muito por tentativa e erro. Então, Sim. é um aprendizado que São nós as temos que levar para... metodologias ágeis, né, Flávia? Inclusive, Exatamente. fica a dica: procurem sobre metodologias Metodologia. ágeis, estudem Muito sobre bom. isso, para ajudar, se preparem, né, gente? É mais do que qualquer coisa, a gente está trazendo alguns insights, coisas que você pode fazer com a equipe, mas, gente, a gama de possibilidades de você se preparar enquanto líder agora e de forma gratuita e invista realmente em algo que você confia a fonte, mas vai buscar realmente metodologias ágeis, modelo de gestão, tomada de decisão, como fazer a equipe pensar. Vai estudar, entra no Instagram realmente dos teus concorrentes, ver o que eles estão fazendo, vai buscar empresas, né, em São Paulo, que agora a gente tem total acesso para ver possibilidades. Busquem, invistam o tempo de vocês em realmente estar consumindo coisas de qualidade que possa ajudar com dicas práticas realmente, né, do que fazer, que você se sinta mais preparado para isso. Temos que ter momentos coletivos para trazer a solução, sempre com abertura para o erro, tá? Mas tem que ter muitos momentos individuais, um a um, que é o que a gente chama de feedback one-to-one, One né? to Que é esse one. olhar Uhum. para a necessidade do outro, porque cada um dos seus liderados apresentam maturidades diferentes, Eu formas acho que de essa é a pensar dica de ouro, diferentes. né, Flávia? No fechamento aqui. Então, Uhum. pronto, dica de ouro. Não, tem mais Uhum. assim, a gente essa competência que está comentando, que é cada um dos nossos liderados tem maturidades completamente diferentes uns dos outros, tá? E cada um tem uma forma de pensar, né? Tem objetivos, tem formas, emoções diferentes, pensamentos diferentes. Então, eu preciso ter a que a gente chama de liderança situacional. Eu preciso entender o perfil e a maturidade, a necessidade de cada um dos meus liderados. E não tem como eu fazer isso de maneira coletiva. Eu preciso conhecer profundamente o que é o objetivo de cada um, o que cada um valoriza, tá? O que cada um tem de objetivo na empresa, o que ele tem de dificuldade no trabalho, o que ele tem de facilidade no trabalho. Aí já falei umas 4 perguntas, né? Que geram Sim, insights para vocês. Para ter esse momento um a um. É assim sim. que você consegue engajar cada um, entender cada um. Aí você consegue engajar da melhor maneira. Exato. E aí, ampliando, então, a visão, já que a gente está entrando Oh, nesse Natália. tema de acompanhamento, né, Flávia? Reunião e Uhum. acompanhamento. Então, é importante a gente trabalhar, na verdade, com 3 tipos de reunião ou de acompanhamento. Primeiro, one-to-one, como a Flávia falou, isso de acompanhar individualmente cada um, fazer reuniões com a equipe. Então, se a gente não fazia reunião, péssimo. Se a gente fazia reunião uma vez por mês, ruim. Se a gente fazia a cada 15 dias, regular, né? Agora, gente, a gente precisa acompanhar em tempo real essas pessoas. Por quê? Alguém poderia dizer aí o porquê? Acho que nós não temos Comentem tempo aí, para gente. esperar Oi, o pessoal Natália. escrever. Vou eu dizer Comentem então. aí. Não dá mais para a gente esperar por vários motivos. Primeiro, porque a coisa está mudando muito rápido e a gente precisa acompanhar em tempo real. A estratégia, a atividade que a gente delegou, talvez ela não faça mais sentido. E a gente precisa, não dá mais tempo para as pessoas chegar daqui a 2 semanas e dizer, não consegui concluir. Então a gente precisa desse acompanhamento contínuo, contínuo. O que ficou para fazer 2 dias depois, 3 dias depois, não é você passar 1 hora com a pessoa, mas é você ir acompanhando. O que foi feito, como é que tá, que dificuldade está tendo. Então, é um acompanhamento em tempo real, nesse one-to-one, né, da pessoa, para a equipe também, ou seja, o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo com o time, esse acompanhamento contínuo e por projetos. Então, não necessariamente você vai fazer uma reunião, você tem que fazer com todo mundo. Faz com as pessoas que estão envolvidas naquela demanda que você delegou, mas isso constantemente, massivamente, né, para de fato você ter em tempo real as pessoas envolvidas. Outra coisa, gente, tá inclusive nos meus stories hoje, mas eu não tô salvando, então vai ficar só 24 horas, né? Eu fiz hoje à tarde. O uso do Trello, do Microsoft To Do e do calendário do Google para gestão remota nesse momento, né? Então, se você vai fazer alguma coisa, fez uma reunião, delegou para a tua equipe alguma coisa, já põe lá em um software, né, em uma ferramenta de gestão que você possa acompanhar o que ficou para ela, o que ela fez em tempo real, porque vai facilitar muito a vida. Muitos líderes eram resistentes a isso, né? Fazia reunião, cada um anotava, depois daqui uma semana a gente ia ver se tinha feito. Não dá mais, a gente precisa dar informação em tempo real, porque o que uma pessoa está fazendo vai impactar para o que o outro vai fazer, para as estratégias que a gente está fazendo. Então, a ferramenta onde a gente
gente coloca ali e acompanha o que está sendo feito e facilita essa comunicação, ela realmente é estratégica nesse momento, né? Perfeito. Só dar um oi aqui, Reginaldo, a Olivia, professora maravilhosa, está aqui com a gente. É, Legal. então, assim, e trazendo, a gente tem agora só mais 9 minutinhos. Posso dizer que mais dois pontos, né? Que é a questão de desenvolver o outro. E aí, cada vez mais, líderes, a gente fala de vocês terem, né? Os líderes, principalmente, trazerem mais os valores femininos nesse momento, né? Que a gente falou aqui. Então, essa questão, né? Cada vez mais dessa criatividade, dessa intuição, né? Desse respeito, da capacidade da relação interpessoal, da empatia, vai ser cada vez mais preciso nesse momento, né? Então, desenvolver essas coisas que muitas vezes, esses valores que muitas vezes a gente barrou dentro das organizações por a gente vir de uma cultura diferente. Mas a gente percebeu que esse modo não estava mais dando certo, né? Então, é preciso olhar para isso, tá? E uma das coisas que a gente ia fechar, Lu, que eu ia comentar, né, que você muito bem trouxe, que a gente falou sobre a questão da coragem, né? É preciso muita coragem nesse momento, né? Para Já fica a dica, enfrentar. inclusive, a coragem sem perfeito, né? O livro. Perfeito, anotem, já anota aqui, depois aqui. Coragem de ser imperfeito. Então, hoje mesmo, assistindo uma live, né, nutrindo essa questão de olhar para fora, existem CEOs de empresa que estão querendo falar sobre as suas ansiedades para os colaboradores. Olha o quanto isso está mudando. Olha o quanto Sim, esses valores de grandes corporações. Então, sim, isso é ter coragem, né? Se colocar vulnerável. E para ter coragem, eu preciso me colocar vulnerável. Porque muitas sim. vezes, se eu não me coloco, eu não arrisco. Porque às vezes meu Uhum, medo de fracassar é tão grande que eu quero não arriscar. E sim, cada vez mais, gente, para a gente se conectar com a criatividade, a gente precisa ser vulnerável para não se conectar com medo. Então, quanto mais a gente se coloca vulnerável, mais capacidade a gente tem, tá? Mais energia a gente tem de caminhar, de ir e isso, se movimentar. Então, isso. precisamos de coragem. Vamos aqui nos encontrando, trocando. Muita gratidão. Beijos. Gratidão, gente. Beijão, beijo, Lu.